Salve Maria Imaculada, aula 3 aqui, né, para essa formação de condução de oração. Nós estamos gravando de uma forma assim bem simples, mas o importante nesse caso aqui é o conteúdo, né? A gente precisa terminar essa formação, a gente está gravando da forma mais simples possível, mas vai dar certo, vai dar certo. O Espírito Santo vai nos conduzir aqui. Então, para isso, vamos fazer a nossa oração inicial, né? Clamando a ação do Espírito Santo sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, com a força eterna e protetor. O inimigo repeli, concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazendo sempre firmes crer. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, vamos falar algumas coisas aqui sobre a condução de oração, né? Para que nós finalizemos, essa já é a última aula. Assim espero, né? Talvez chegue um momento aqui, se ficar muito longo, a gente faz outra aula, mas creio que vai dar certo aqui fazer, mas só mais uma aula. Então, a primeira coisa que eu gostaria de abordar nessa aula, né? Nessa formação, é uma questão muito simples, mas que a gente se perde, que é a questão do tempo determinado para a condução de oração. Isso tanto dentro do movimento, quando você for ser convidado para um outro ambiente em cujo você vai fazer essa condição de oração, e lá se estipule um tempo de 10 minutos, 15 minutos, 20, né? O que é que acontece? É necessário a gente não entrar nessa onda, né? Muita gente fala, e realmente é muito ruim, é porque o Espírito Santo me conduziu para conduzir mais. A gente tem que realmente estar atento ao tempo, porque o Espírito Santo é organização, né? O Espírito Santo, ele conduz as coisas de uma forma que fique propício para a salvação das almas, e a organização é propício para a salvação das almas. Até porque não só tem o nosso momento, né? O momento que a gente vai conduzir, melhor dizendo, no evento ou no encontro, no grupo de oração que a gente for estar. De repente ali depois vai ter uma pregação, vai ter alguma condução de alguma outra coisa, né? Ou de repente alguma outra oração, uma dinâmica, uma mística, enfim. Então é muito importante a gente estar atento a esse tempo aí, né? A gente não está extrapolando, porque isso pode ser um pouco mal educado, né? Soar um pouco mal educado com a organização. Parece que o Espírito Santo conduziu ele, quer dizer que o Espírito Santo não nos conduziu no momento que a gente estava articulando, né, o cronograma do encontro, né, do evento. É um pouco estranho, né? Chega a ser um pouquinho de falta de humildade, talvez, né? Um outro aspecto aqui do conteúdo é seguir uma certa cronologia. O que é isso, né? Você vai começar a conduzir ali a sua oração. Vamos supor, você começa a conduzir uma oração clamando o Espírito Santo, e aí tem que seguir uma lógica. Você vai clamando o Espírito Santo ali, você usa um elemento da natureza que simboliza o Espírito Santo, por exemplo, o fogo. Aí você vai conduzir nessa perspectiva de fogo. Tem que estar relacionado também com a música, obviamente, né? Se for água, você vai relacionar com a água e você vai seguindo a cronologia. Depois você vai migrar para uma oração mariana, né? Invocação a Nossa Senhora. Tem que ter uma linha organizacional da sua oração. Pode ser uma coisa muito bagunçada, muito cheia de confusão, né? Então, para que a Assembleia não fique confusa, né? Estou rezando em prol de quê mesmo, né? E que intenção, como é essa condução, ela tem que ir natureza. Então, tem que seguir uma certa cronologia para a gente não se perder. E aí, já puxando o gancho aqui, como deve ser a relação com a música a ser ministrada? Então, deve ter uma unidade perfeita, não perfeita, né, mas propícia aí entre
a pessoa que está conduzindo o Ministério de Música. O Ministério de Música ele tem que saber o hype, no momento ali de entrar com a música, mas o condutor ele também tem que dar sinais ao ministro de música, ali que está conduzindo a música, né? Para que haja uma sintonia entre eles. E também, volto a dizer, as coisas elas têm que ter elementos lógicos. Não tem lógica o Ministério de Música está ministrando uma música do Espírito Santo e você conduzindo uma oração mariana, ou vice-versa. Uma oração de cura e libertação e o Ministério de Música conduzindo uma música que não tem nada a ver com isso daí. Uma música falando de São José, né? Não tem lógica. E também o elemento, como eu disse, né? Tem que ser o elemento, a mesma coisa. Se a música está conduzindo alguma coisa relacionada ao fogo, você vai conduzir relacionada ao fogo. Tem que ter também um certo entendimento da música, né? Se você não é necessário você decorar a música. De repente, se você não é músico, acontece muito do condutor de oração ser músico e aí facilita, né? Não é o meu caso, eu não sou músico, eu conduzo oração, mas não sou músico. Facilita porque você pode cantar e ministrar, né? Fica bem legal, fica interessante, mas às vezes não, você não é músico. E aí você não faz isso, não canta, não ministra a canção. E aí você tem que saber mais ou menos a letra para você orar em unidade com o Ministério de Música, em unidade com a música. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que as coisas elas têm que se complementar, né? Tem que estar em uma certa unidade em todo momento ali, em união, para que fique fluida a oração, não fique coisas quebradas, coisas estranhas, coisas desentoantes, né? Que aí fica a qualidade ruim da oração. Tem da qualidade ruim da oração? Tem, né? A gente tem que fazer as coisas com qualidade. Um outro tópico que tem aqui é correlacionado com a adoração ao Santíssimo Sacramento. Quando você vai ministrar dentro de um momento que é um momento de adoração ao Santíssimo Sacramento, tem que ter algumas coisas a serem observadas. E é muito importante isso. Em se tratando de Santíssimo Sacramento, obviamente, fica muito mais importante a gente prestar atenção. Oração diante do Santíssimo Sacramento não é momento para estar fazendo aqueles cenáculos, né? Estar ali juntando as pessoas, uma hora pelas outras, ficar em dupla, fazer... já vi até uma vez uma entrada da palavra no meio da adoração. Então, assim, tem que estar tudo voltado para Jesus. Jesus é o centro, obviamente, em outros momentos também, mas em especial quando ele está presente, né? Em corpo, sangue, alma e divindade tem que estar ali voltado para ele. A visão tem que ser para Jesus, né? É o centro ali. Você não pode estar conduzindo de uma forma que vai tirar a atenção de Jesus. Fazer uma mística no meio da adoração, pedir para as pessoas rezarem, conduzir repouso no Espírito Santo. Então, essas coisas podem acontecer em outros momentos, né? Tem lá a oração e está a cruz, um crucifixo exposto, pode ser a cruz, né, que é o símbolo do movimento católico Nova Geração, ou outra cruz, aí tudo bem, não tem problema nenhum. Mas quando se tem o Santíssimo Sacramento presente, a oração é de adoração para ele, assim. Lógico, sempre para ele, mas no sentido assim, tem que estar voltado para ele visualmente, né? Não pode estar fazendo coisas em paralelo, porque isso dispersa, fica ruim. Desculpa eu estar olhando para cá, né? Porque o texto está aqui, mas creio que não incomoda, né? A gente está fazendo de uma forma assim bem simples hoje essa formação, mas o importante é que se entenda, se compreenda. Ter responsabilidade com o compromisso. Você que conduz a oração, você é um ministro de Deus. Muito importante ter isso em mente. Você se coloca à disposição ali de Deus, então você tem que ter compromisso e maturidade. Você se comprometeu a fazer a oração, você só vai cancelar esse compromisso em último caso. Aconteceu uma coisa realmente muito grave, que impeça muito, aí você cancela, né? Ou você não vai, você avisa, né, o motivo pelo qual você não vai poder ir,
Mas isso tem que ser algo assim muito grave, né? Um caso que realmente impossibilite muito, principalmente se for em cima da hora. Não pode acontecer isso, né? Isso aí é falta de compromisso com Deus, com a igreja, com os irmãos. É uma falta de compromisso séria. O que é que acontece? Muito, infelizmente. Tá lá, a pessoa tá responsável para fazer a condução de oração e aí brigou com o cônjuge, brigou com a namorada. A menina lá brigou com o namorado, se magoou com o irmão, ou sei lá o que. Coisas assim que acontece, que é normal na vida de todo mundo, mas que isso não pode tirar o nosso foco do serviço, né? Eu acho tão bonito quando alguém conta um testemunho de, por exemplo, estava responsável para conduzir uma oração, um momento, alguma coisa, e aconteceu uma coisa grave na família, tipo um familiar morreu, alguma coisa, mas a pessoa está ali, firme, né, conduzindo a oração. Não estou dizendo que é para você fazer isso. Claro que existem realmente momentos que você vai ter que se ausentar, infelizmente acontece, mas o compromisso é algo muito bonito, algo muito nobre, né? Então tem que ter isso sempre em mente. Próximo tópico, condução de oração em dupla. Algo que a gente não pratica muito dentro do movimento católico Nova Geração, poderíamos praticar mais. A gente já fez algumas vezes, fizemos no Éfata, New Day, não estou lembrado no New Day, mas em alguns retiros a gente já fez tudo. A condução de oração em dupla, ela pode acontecer, mas para que isso aconteça, essa dupla ela tem que fazer um planejamento antes, um planejamento prévio da natureza daquela oração. Claro que ele não vai pontuar tudo que vai ser colocado minuciosamente, mas tem que seguir uma certa lógica, né? Um conduzir juntamente com o outro, um faz uma coisa, outro faz outra, tem que ter uma sintonia muito bem articulada para que aconteça, porque senão vai virar uma confusão tremenda. Se a oração é para Nossa Senhora, uma oração mariana, vai ser até o final a oração mariana, a não ser que eles mudem lá no meio, mas isso também tem que ser muito articulado para Nossa Senhora que vai, tem que ter uma ponte, né? Nossa Senhora que vai ser a porta de ouro por onde passa o Espírito Santo, ela que é a esposa do Espírito Santo, ela vem nos trazer o Espírito Santo e tal, e aí conduz um momento de efusão depois de Nossa Senhora, ou cura e libertação, em que Nossa Senhora vai ser invocada com essa finalidade, aí tudo bem, mas um está conduzindo uma oração Nossa Senhora, daqui a outro puxa um momento de cura e libertação, daqui a pouco outro puxa efusão, daqui a pouco puxa o outro lá um momento de adoração. Não, então não tem condições, né? Tem que ter uma sintonia entre as pessoas que vão estar conduzindo ali para que não haja uma bagunça, uma confusão grande. Muito importante isso acontecer. Lembrando que essa formação, ela foi feita, ela foi pontuada, né? Diante de erros que nós já vivemos. Não somente dentro do movimento católico Nova Geração. Você sabe que eu não entrei na igreja pelo movimento, né? Até porque eu sou o fundador. Eu tive uma caminhada antes dentro de outros movimentos, em outras cidades, isso foi me construindo, mas terminou que eu fui vendo muitas coisas acontecerem e vi que essas coisas não eram boas, não eram interessantes de se acontecer. Houve malefícios em vez de benefícios diante dessas situações, e foram essas situações, diante de um tempo de experiência, que me fez pontuar essas coisas que eu estou falando aqui na formação, até porque eu particularmente, hoje, né, quando eu estou gravando essa formação aqui, eu não conheço um livro que tenha isso, que tenha essas pontuações assim articuladas, organizadas. Seria muito bom que tivesse, né? Quem sabe eu não escreva esse livro. Ou aí o movimento de alguma forma escreva, né? Não sei. Até então não tem, mas se tiver, né? É muito bom, mas pelo menos vídeo vai ter, né? Pelo menos aí vai ter vídeo pra gente estar partilhando. Claro, eu tenho o objetivo de depois fazer vídeos mais profissionais. Eu tô fazendo esses vídeos aqui, né? Meio que uma prévia aí, para poder agilizar o processo, mas a gente pode fazer de uma forma melhor no futuro, mais articulada, talvez outras pessoas falando, outras pessoas participando de um projeto futuro, né, mais articulado, né? Quem sabe, vai ser muito bom se assim acontecer. Nós temos também aqui, pessoal, o uso de dinâmicas oracionais, né? Existem várias dinâmicas oracionais, principalmente dentro de um movimento jovem, é muito propício que se tenha, né?
essas dinâmicas oracionais. Eu vou citar algumas delas e vou falando aqui como é que elas ocorrem, como é que elas acontecem. Você pode utilizar quando você vai conduzir oração dentro do movimento, ou você de repente é chamado para uma missão fora, né? E aí você pode utilizar algumas coisas dessas aqui. Primeiro aqui é formação de cenáculos. O que é isso? Formação de cenáculos, o condutor ele vai pedir às pessoas, né, para que fiquem em grupos de 5, 6 pessoas ou mais, ou menos, né, algumas pessoas ali. E aí vão se formando vários cenáculos. E aí você vai conduzir a oração de modo que uma pessoa fique no centro, o cenáculo ali, as pessoas que estão vão clamar. Em geral, o cenáculo é pedindo a ação do Espírito Santo. Vai pedir o Espírito Santo sobre aquela pessoa, aí essa pessoa levanta, depois vem outra pessoa para o centro ali do círculo de pessoas, vários pequenos círculos, e aí também ora, e aí vai fazendo de uma forma que todo mundo receba oração pelos grupos, né, de pessoas que estão ali orando. Então é muito interessante, muito bom, fica muito dinâmico e é interessante. Tem um grupo orar pelo outro. Às vezes acontece, né? Tá ali uma pessoa, um grupo de pessoas vai orar pelo outro grupo de pessoas. Os meninos orar pelas meninas, as meninas orar pelos meninos. Agora sim, importante, né? Vale salientar, somente quando você está conduzindo em dupla, ou você está ali, outra pessoa está... Ninguém pode interromper esse processo no meio. É muito importante. Já aconteceu dentro do movimento. Uma pessoa estava conduzindo a oração e aí ela pediu que as moças viessem por centro para que os rapazes ficassem ali ao redor, fossem orar pelas moças. E aí outra pessoa entrou na oração, ela nem era oração em dupla nem nada, entrou na oração e encerrou a oração, tipo, já puxou outra coisa que não tinha nada a ver. E é que aconteceu, as meninas receberam oração e os meninos não, porque a ideia era as meninas depois orarem pelos meninos, né? Então se começou alguma coisa, um grupo orar pelo outro, e vai ter dois grupos que vão receber oração, tem que terminar, né? Então não tem lógica você chegar e interromper o irmão numa dinâmica oracional que ele está fazendo. Então não faça isso, porque, né, perde-se a graça para as pessoas ali que receberiam, né, aquela oração. Oração por grupos específicos. É um pouco parecido, mas há uma diferença. Por exemplo, pode ser o grupo específico que vai para uma missão. Aí o grupo ali, né, as pessoas que estão no grupo de oração ou no encontro do movimento, elas vão rezar pelas pessoas que vão estar em missão. Ou ora-se pelo pessoal da ofensiva evangelizadora, pelo ministério específico. Os demais ministérios vão orar pelo ministério de pregação, pelo ministério de teatro, pelo ministério de dança, de comunicação social, algum dos ministérios de liturgia, a própria intercessão, porque pessoas podem orar pelos intercessores, gente, não tem problema isso não. Não é só o intercessor que ora pelas pessoas, às vezes as pessoas também podem orar pela intercessão, embora é muito mais comum os intercessores orarem pelos demais, né? Ainda mais aqui no Movimento Católico Nova Geração, que quem faz a formação de intercessão sabe que, na verdade, nós temos um ministério meio que em conjunto, intercessão e cura e libertação, é um ministério só. Então, na nossa perspectiva, né? É um ministério só, então as pessoas vão orar pela caminhada das demais, essas pessoas em específico, né? Vai orar por todo o grupo, mas elas também podem receber oração, nada empata, né? Então, coisas específicas, pessoas específicas vão receber ali oração. É uma dinâmica muito, muito salutar. Quando vai ter um evento, aí reza pelas equipes, né, que vão servir naquele evento. Geralmente a gente faz isso muito. Quando tem um evento, a gente geralmente faz isso. Temos também o corredor de oração. O que é o corredor de oração? Faz-se um corredor de pessoas ali, um centro de pessoas, e fica ali os intercessores. Em geral são os intercessores. Às vezes não tem intercessores suficientes para isso, né? Chama-se outras pessoas, não tem problema. Faz um corredor ali e as pessoas elas vão passando lentamente por dentro daquele corredor, tipo um corredor assim, né? De pessoas. As pessoas vão passando ali e todo mundo está com as mãos assim, ó, fechando o corredor.
E nisso as pessoas vão clamando o Espírito Santo, o poder de Deus sobre aquelas pessoas que estão passando, ou orando em línguas, e as pessoas vão passando por ali pelo meio recebendo oração. É uma dinâmica muito interessante. Daqui um tempo aí eu vou fazer essa dinâmica. Eu acho ela bem interessante. Aí nós temos as entronizações. Entronização é o que o nome já está dizendo, e é muito simples. Quando você faz a introdução da imagem Nossa Senhora, pode fazer um corredor, ou a imagem entrar, né, de alguma forma. Está ali a igreja, a imagem vai entrando, as pessoas olham para a imagem, às vezes tocam na imagem, né, faz um pedido, tem um momento ali com Nossa Senhora por meio da imagem. Pode ser um crucifixo, pode ser uma relíquia, um ícone, a imagem do baluarte, entronizando ali para que as pessoas possam ter um encontro com Deus, né, com o Espírito Santo, por meio daquele objeto bento em específico que está entrando. Quando é o Santíssimo Sacramento, aí é diferente, precisa de uma coisa bem mais elaborada, bem mais organizada, né? Precisa todo um aparato litúrgico, precisa ter ministros da Eucaristia ali, ou um ministro da Eucaristia pelo menos, se tiver um padre perfeito, para que ele vá ali, primeiro que para entrar o Santíssimo Sacramento tem que ser um sacerdote, né? Pelo menos aqui na Diocese de Petrolina tem que ser um sacerdote, não pode ser um ministro da Eucaristia, ou outra pessoa que nem seja ministro da Eucaristia, misericórdia. Acho que isso não é permitido em nenhum lugar. Se fosse permitido também nós não faremos, né? A gente procura fazer as coisas corretamente, né? Então, não seria o caso. Mas entronizações do Santíssimo aí precisa de um aparato litúrgico mais articulado, e aí vai envolver não somente o ministério de intercessão, as pessoas que vão conduzir a oração, mas também o ministério de liturgia, né? Para fazer todo esse aparato aí, precisa de acólitos, tudo uma questão. Mas as entronizações, elas são muito boas, muito interessantes. E tem o uso dos sacramentais, aqui já é outro tópico. O uso dos sacramentais é quando você usa um sacramental para fazer a oração, né, para conduzir ali uma mística oracional, não necessariamente uma entronização, mas, por exemplo, uma cruz que vai passando de mão em mão e as pessoas vão fazendo um colóquio ali, um momento oracional com a cruz de Nosso Senhor, um ícone de Nossa Senhora que passa, né, assim, nas mãos das pessoas, um ícone, etc. Né? Então, uso dos sacramentais. É muito bom fazer também, né? Enriquece muito o momento. Tem a formação de filas, principalmente quando tem efusão, né? A comunidade católica Shalom faz muito isso. Nós também do movimento católico Nova Geração, a gente faz em determinado momento, que fazem vários corredores ali. Fica uma pessoa por corredor, e essa pessoa do corredor ela vai orando de pessoa a pessoa até o final do corredor. Não todas as pessoas estão no corredor, então todas as pessoas recebem a oração. As pessoas repousam, né? Tem toda uma questão assim, e aí é muito bom, muito interessante de se fazer. Somente a efusão é muito propícia que seja dessa forma. A gente sempre faz efusão quando em evento dessa forma, porque nós entendemos que é a melhor forma possível, né, de fazer. O apagar das luzes, tem que ter uma luz ali voltada para a cruz, aí apaga tudo e fica só a cruz. Isso é para quê? É para se voltar para algo, para criar uma mística, para criar um ambiente propício, né, oracional, para que as pessoas elas possam se interiorizar mais, né, a meia luz. Claro, vai ficar no escuro, no breu total, né, uma luz iluminando a imagem de Nossa Senhora, um crucifixo, alguma coisa com uma certa claridadezinha ali, bem branda, para chamar a atenção das pessoas. Isso cria um ambiente propício de oração. Tem também as duplas de oração. É diferente de conduzir oração em dupla. Dupla de oração é quando você está conduzindo e você pede para ficar as pessoas em dupla, de duas em duas ali, as pessoas, uma ora por uma, depois a outra vai ora pela outra, né? Isso é dupla de oração, isso pode acontecer. Algo a se dizer em relação a essas dinâmicas, é muito bom que elas sejam executadas, deixa um momento mais dinâmico, né?
As pessoas às vezes não estão esperando e acontece alguma coisa assim diferente. Isso é muito bom, deixa o grupo de oração, o encontro mais rico, né? Bem legal. Mas por mais que alguma dessas coisas aqui seja muito boa de se fazer, que tenha uma resposta muito boa das pessoas, pessoal, é importante falar uma coisa, que se ficar fazendo toda hora, exemplo, todo grupo de oração apaga as luzes, todo grupo de oração apaga a luz, todo grupo de oração apaga a luz, ou todo encontro, né? Ou todo encontro tem esse corredor de oração, toda vez, vai chegar um momento que é tão comum que não vai ter mais graça. Claro, graça do ponto de vista assim, do que as pessoas esperam, né? Não é a graça do Espírito Santo, vai ter a graça do Espírito Santo, mas vai ficar monótono. Então o bom é fazer esporadicamente, vez e nunca, faz um, depois faz outro, né? Seja criativo, faça uma coisa e depois esporadicamente faz outra e por aí vai, né? Aí você torna um momento mais interessante. E o último tópico aqui, eu deixei esse por último, porque eu acho que ele é muito importante. O título dele é assim: errar é normal. Pessoal, você está finalizando essa formação, e parabéns, você chegou até aqui. Mas uma coisa eu tenho a lhe dizer: isso tudo aqui não vai lhe deixar totalmente preparado para conduzir a oração, não. Sabe quando é que você vai estar preparado? Quando você praticar. Por meio da prática, você vai aos poucos crescendo, amadurecendo na condução, vai cada dia ficando melhor, vai tirando a pré-oração, vai conduzindo a oração de fato, vai deixar de pregar, de pregar no meio da condução de oração, né? Que é errado, chama pré-oração, enfim. Mas até lá, até você ser um condutor bom, você vai errar. Então errar é normal. E aí você, é porque eu errei, vou deixar de fazer, ou porque eu vou deixar de fazer porque eu tenho medo de errar. Não é assim que funciona, né? A nossa vida missionária. A nossa vida missionária é parecida com a nossa vida profissional. Ela acontece e você vai adquirindo experiência com a prática. Tudo na vida é assim. É começar e vai ficando melhor com o tempo, né? Então, nós precisamos de vocês. Precisamos de pessoas que conduzam a oração. Mesmo que vocês comecem errando bastante, né? A gente vai se corrigindo, a gente vai amadurecendo em conjunto e junto a gente chega lá, ok? Então é isso que eu tenho a passar para vocês, né? Nessas 3 formações. Algumas dúvidas podem surgir, vocês me procurem, estou aqui disposto a dar uma dica. Se eu não souber, eu vou procurar informações. E a gente vai amadurecendo por meio dessa atividade que é tão importante dentro de um movimento, dentro de um grupo de oração, dentro de qualquer lugar onde tem a vida missionária, né? Grupos de pessoas para a vida missionária, que é condução de oração, principalmente no meio carismático. Isso é muito, muito importante, né? E aí você, tendo domínio de conduzir oração, você vai estar ajudando muito. Você nem imagina, tanto que você ajuda um movimento quando você sabe fazer a condução do momento de oração. E, claro, repito, errar é normal, vai acontecer, não se preocupe e a gente vai crescendo aos poucos. Amém? Vamos finalizar fazendo a nossa oração oficial. Te pedimos, Cristo, nosso amigo, que permitas brotar do teu coração o manancial do teu Espírito Santo sobre essa nova geração, para que, iluminados por ele, anunciemos a luz da alvorada e a nova primavera do Evangelho. Que em ti sejamos jovens livres e valentes, que se atrevam a proclamar com força e entusiasmo a própria fé, impactando o mal com o bem, o ódio com o amor e o mundo descrente com virtudes verdadeiras e autênticas. Que no amor à hóstia consagrada, à Virgem Maria e ao Papa, estejamos preparados a testemunhar com destemor o simbolismo da tua cruz redentora. Amém. Estamos e permaneceremos unidos, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.